Eleições 2022. O ex-presidente Lula afirma que o PSB irá formalizar na sexta-feira a indicação de Geraldo Alckmin para vice na chapa com o PT. Reportagem de Carolina Abelim. Em entrevista a uma rádio do Paraná, o ex-presidente Lula falou sobre eleições 2022. Segundo o petista, o PSB vai formalizar a indicação de Geraldo Alckmin, ex-tucano e ex-governador de São Paulo, para vice na disputa presidencial em uma reunião na sexta-feira. Lula também afirmou que isso ainda será avaliado pelo PT, mas que os dois juntos têm condições de reconstruir o Brasil. Minha barba era preta, ou seja, eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou. E acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bem, João, eu fui adversário do Alckmin. Eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Eu tenho dito para todo mundo que eu não quero ser candidato apenas do PT, que é preciso eu ser candidato de um movimento que esteja disposto a reconstruir e devolver a democracia a esse país. Sobre a relação com a ex-presidente Dilma Rousseff, Lula disse que tem grande admiração por ela, mas que não se sentiria à vontade de chamá-la para compor um governo. E eu acho que não dá certo. Não dá certo você achar que você pode chamar um presidente para ser teu ministro. Você vai tornar ele uma figura inferior a você na escala de autoridades, e aí fica um presidente mandando em outro. A tendência é dar problema, a tendência é não dar certo. Então, eu sinceramente não trabalho com essa hipótese. Lula ainda defendeu uma grande mudança no Congresso Nacional. Disse que será necessário fazer um intenso trabalho para que a população tenha em mente que votar em senadores e deputados é tão importante quanto para presidente. Sobre acordos com o Centrão, não descartou. Ele mencionou que o Centrão nada mais é do que um agrupamento de partidos. E quem estiver no poder terá que conversar com todas as siglas. Lula foi questionado sobre o posicionamento diante da liberdade de expressão e chamou de narrativa a acusação de que quer controlar a imprensa. Agora, o que eu quero, na verdade, é que nós precisamos discutir uma relação, sobretudo da mídia eletrônica, porque a última regulação é de 1962, o mundo mudou muito e nós precisamos então discutir quem é que vai fazer isso. É um debate com a sociedade brasileira. Isso não é uma coisa feita por um presidente da República. Ao elogiar a gestão de Gleisi Hoffmann à frente do PT, Lula disse ainda imaginar que Deus também seria petista. Bom, agora as nossas comentaristas nessa edição do Jornal da Manhã, Amanda Klein, Cristina Grêmio. Começo por você, Cristina. O ex-presidente Lula fala que ele mudou e Alckmin mudou, mas eu acho que só o Alckmin mudou, hein? Bom dia, Tiago, Adriana, Amanda e todos que nos assistem. Ele com certeza mudou, né? Ele foi para a prisão, ele saiu da prisão, foi descondenado, todas aquelas manobras no STF que a gente não precisa ficar repetindo. Alckmin mudou também. Mudou porque não aguentou a traição de Dória dentro do partido do PSDB e decidiu ir para outras bandas. Agora, o que a gente não esquece é que nós não mudamos. É o que eles fizeram no passado. Eu já repeti aqui o que Alckmin postou às vésperas da campanha de 2018, dizendo que jamais se aliaria ao PT. Esse tweet está salvo, vive circulando aí pela internet. Jamais se aliaria ao PT, jamais permitiria que o bandido, entre aspas, né, Lula, o bandido voltasse à cena do crime, jamais estaria junto e está traindo agora os seus eleitores e a sua própria história. Quando ele fala que o mundo mudou para tentar endossar essa narrativa de que é uma narrativa o que ele diz que vai regular a mídia, o mundo mudou sim, está todo mundo mais atento. Está todo mundo entendendo que lá no passado queria regular a mídia, não conseguiu e agora tenta vir com um impulso de vingança e quer regular o quanto antes. E aí ele já está falando muito mais do que isso, né? Não é só regular a mídia eletrônica, né? Leia-se redes sociais, ele quer regular a imprensa, que ele já tentou no passado, e quer desfazer tudo de bom que foi feito no Brasil nos governos Temer e Bolsonaro, a começar pela reforma da Previdência, pela autonomia do Banco Central, quer inclusive mexer na reforma trabalhista do Temer, quer mexer na reforma da Previdência também. Então, o que ele vem dizendo prova que ele não mudou tanto, além desse fato de ter passado um período na cadeia.
Bem-vinda também. Como você acha que deve ser a participação de Alckmin, essa importante participação nessa parceria, na campanha de Lula, e também o ex-presidente Lula dizendo que não deve ter a presença de Dilma no governo? Dilma não deixou boas lembranças aos brasileiros? Bom dia, Adriana, Thiago, Cristina. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan News. De fato, Dilma não deve ter participação no governo, tampouco outras figuras antigas do PT, como Zé Dirceu, embora os bolsonaristas tentem colar essa peste em Lula, que reabilitar Lula ou reeleger Lula, eleger Lula, seria também trazer algumas figuras petistas que não gozam de tanta gratidão aos olhos do eleitorado brasileiro de volta ao jogo, e isso não é verdade. Esse evento que Lula fará com Alckmin em São Paulo será um evento pequeno, uma espécie de petit comitê em torno de 10 pessoas, muitos petistas, Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, Alckmin, naturalmente, acontecerá na sexta-feira. Nesse dia, segundo interlocutores do PT me disseram, o PSB formalizará o apoio à eleição de Lula e apresentará a indicação de Alckmin como vice, e aí essa indicação será discutida nos círculos internos do PT. Então, o que vai acontecer a partir daí? Eu acho que o presidente Lula deixa muito claro nessa entrevista, ele traça uma espécie de linha no chão, ele diz, olha, aqui é o campo democrático, eu e Alckmin mudamos e agora estamos unidos em defesa de um projeto democrático, porque eles enxergam Bolsonaro como extrema-direita e como um projeto não democrático no Brasil, porque ataca as instituições, ataca as eleições, põe em dúvida a legitimidade do jogo eleitoral e flerta o tempo inteiro com movimentos golpistas, autoritários de forças armadas, atacando o Supremo Congresso Nacional. E aí ele diz a um entrevistador até que eles são adversários, ele e Alckmin foram adversários no passado, mas nunca inimigos. Isso significa que eles têm visões e projetos divergentes ou diferentes para o país, mas que de alguma forma pode ter um diálogo entre esses dois campos, um diálogo entre essas duas vias, e é esse projeto nacional que o PT vai apresentar. Eu perguntei ontem também a esses interlocutores petistas quando finalmente o Lula vai colocar o bloco na rua. E eles me disseram que de alguma forma ele já colocou. Nesses últimos eventos dos quais ele participou, tanto em Paraná como no Rio de Janeiro, já teve muita gente. Mas, de fato, essa chapa Lula-Alckmin só deve ser oficializada, formalizada mesmo no final de maio. E agora, no mês de abril, eles vão traçar um calendário para os eventos dos dois, tanto de Alckmin como Lula, percorrerem o Brasil e, de fato, colocarem o bloco na rua, que foi a expressão que eu usei. Então, a gente pode aguardar aí para os próximos dias como será essa concertação entre Lula e Alckmin e como, de fato, como será o tom dessa campanha dos dois. Até agora, Lula sinalizou rumo ao centro democrático, com essa indicação, provável indicação de Alckmin como vice, mas agora ele precisa afinar o discurso para ir além da esquerda, não ficar em temas apenas que são caros à plateia da esquerda, como a regulação da mídia, mas enfrentar e avançar em outros temas que possam também dialogar com os eleitores de centro. A Cris pediu para falar, podemos fazer mais uma rodada com vocês duas. Eu queria fazer uma observação aqui, só que a Amanda trouxe de forma muito pertinente essa observação de que Lula está tentando plantar mais uma narrativa, né? Não foi esse termo que a Amanda usou, mas que ele está tentando dizer que Bolsonaro ataca as instituições. Isso é uma narrativa. Lula, recentemente, antes dessa entrevista para uma rádio aqui do Paraná, esteve num evento no Rio de Janeiro, em que ele fala ali do alto do palco, ele incita os militantes a irem na casa dos deputados nos seus estados para incomodar esposas e filhos. Ele fala isso abertamente. Isso é antidemocrático, isso é atacar instituições, atacar o Congresso Nacional, isso é incitar ódio, isso é colocar milícias digitais, milícias virtuais no presencial e atormentar a vida das pessoas. Esse cara é antidemocrático ao extremo, ele é extrema esquerda, ele pode acenar para o centro mudando o seu cenário, tirando a roupa vermelha e colocando uma roupinha ali mais limpinha, mais bonitinha, para fazer parecer que ele é mais Alckmin do que Lula. Ele é Lula, sempre foi e nunca deixará de ser. Olha, Cristina, Lula ficou 8 anos no governo, ele podia ter tentado até emplacar ali uma nova reeleição, estender o seu tempo, como Chávez fez na Venezuela, e não foi isso que ele fez. O Lula nunca atacou as instituições democráticas. O PT tem sim muito a responder sobre casos de corrupção, inclusive o próprio ex-presidente Lula, em que pese o fato das condenações dele terem sido anuladas. Agora ele voltou para o jogo democrático de maneira absolutamente legítima. Ele respeitou, ele recorreu pela via judicial, nunca tentou dar um golpe, nem ele nem a Dilma. Aliás, a Dilma sofreu um impeachment. Eles sofreram, instituições democráticas? Eles sofreram
duros ataques e manifestações da imprensa, da Lava Jato, no entanto, reconduziram ao cargo o Procurador-Geral da República mais votado pelos seus pares, mantiveram Leandro Daello à frente da Polícia Federal, o mais longevo dos diretores da Polícia Federal, permitiram as investigações, respeitaram as regras do jogo. Já o presidente Bolsonaro convocou militantes para o 7 de setembro para atacar o Congresso Nacional, pediu o fechamento do Supremo e do Congresso e usa suas milícias virtuais em ataques de ódio violentos, não só a deputados, como também a jornalistas e a cidadãos, pessoas, professores, adversários políticos, cidadãos comuns. Então, se a gente for colocar nesses termos, eu acho que está muito claro quem pertence ao campo democrático e quem flerta o tempo inteiro com o autoritarismo. Está muito claro. O eleitor não embarca nessas narrativas. Quem compra o Congresso não tem nenhum apreço pela democracia. Quem desvia dinheiro público do contribuinte que deveria fomentar o desenvolvimento nacional para alimentar ditaduras de países vizinhos que assassinam seus cidadãos não é democrático. Lula, além de ladrão, é antidemocrático e o eleitor sabe muito bem disso. É por isso que ele não consegue sair da bolha dele. É por isso que ele não consegue sair do meio dos sindicalistas, artistas e ativistas do MST. Não vai colar, Amanda. A população está atenta, não vai colar. Sabe quem tentou censurar a imprensa, quem agora tenta regulamentar a mídia, quem está com esse discurso aí antidemocrático. Vamos esperar as urnas, mas eu tenho para mim que está muito claro para o eleitor quem é de extremo, quem é de extrema esquerda e está se fingindo ser de centro. Isso está muito claro.